Então, vamos pedir a João Pedro que nos acompanhe nesse tempo da reforma íntima, que nos ilumine, que abra o nosso potencial de consciência, de conhecimento de nós mesmos, de aceitação de nós mesmos nesse encontro. O tema de hoje, pessoal, é por que eu tenho a sensação de que Deus não me escuta? Muitas vezes, as pessoas pedem muitas coisas a Deus, cada uma dentro daquilo que é importante para elas. Mas nem sempre elas são atendidas. E hoje nós vamos responder essa pergunta, né, para que todos tenham um entendimento maior. Então, hoje vamos responder a esse questionamento através dos princípios da física quântica, da psicologia psicanalítica e do espiritualismo. Todos sabemos que nossos pensamentos funcionam como mãos para acessar aquilo que realmente nós desejamos, o que se encontra em nosso inconsciente profundo ou no nosso eu profundo, no nosso eu verdadeiro. Nem sempre aquele que a nossa consciência, quando nós estamos acordados, acessa. Além disso, sabemos que nossas emoções e sentimentos são o que constroem os nossos pensamentos, mas as nossas emoções e sentimentos verdadeiros que se encontram no nosso eu profundo, nem sempre na nossa consciência. Então, nosso pensamento é pura energia. É como se fosse a corrente elétrica que passa dentro dos fios de luz da nossa casa. Tá? Atraímos o que está em sincronicidade com o nosso eu profundo. Se a nossa casa funciona na voltagem 110, todos os aparelhos ligados precisam estar nessa voltagem para que tudo funcione bem, nada estrague. Se a nossa casa tem tomadas ou funciona na voltagem 220, nós temos que colocar e ligar aparelhos compatíveis com a voltagem 220. Caso contrário, se eu colocar um aparelho 110 numa tomada 120, todo mundo sabe o que vai acontecer. Por isso, nós atraímos o que está em sincronicidade com o nosso eu profundo, com a voltagem ou com a faixa vibracional que as emoções, que os sentimentos do nosso eu profundo contém, ok? Também sabemos que nosso perispírito é portador de centros de força. E naquele que denominamos coronário, esse centro de forças que fica bem acima da nossa cabeça e que é responsável pela ligação com o astral, com o mundo maior, nós sabemos que nesse centro coronário existe uma glândula chamada pineal, que é o nosso Wi-Fi, né? É aquilo que capta, que sintoniza o sinal que nós estamos vibrando. Então, como mostra aqui a figura, como mostra aqui a figura, é como se nós
no nosso entorno tivessem várias faixas vibracionais, e a nossa pineal aqui em cima, que é a responsável com a ligação, né, com as frequências do universo, ela está sempre sintonizando com a frequência, seja ela maior ou menos densas, tá? Ou mais ou menos densas. Vou pegar aqui. Envolvendo todo o nosso ser e refletindo isso no nosso corpo físico, não só no pensamento, mas no comportamento, em cada uma das células do nosso corpo físico. Acho que muitos conhecem, outros talvez não, a escala de Hawkins, ok? Nessa escala, ela traz como se fossem voltagens, não só 110, 220, voltagens, ou seja, o nível de energia que passa em cada uma das faixas vibracionais que nós sincronizamos. Quando nós nos encontramos movidos por emoções e sentimentos que estão dentro do nosso eu profundo, não no consciente, nós vamos vibrar em faixas vibracionais cuja energia é menor ou em faixas vibracionais onde a energia é maior. Então, por exemplo, se eu passo, né, a vibrar na vergonha, na humilhação, ou seja, eu me envergonho de mim mesmo, eu fico me auto-humilhando, me auto-criticando o tempo todo, eu estou numa faixa vibracional muito baixa, ou seja, numa corrente elétrica muito baixa, né? Que é 20 Hz. Se eu vibro na culpa, na ofensa, eu me sinto culpado por tudo que acontece com todos, eu também estou numa faixa vibracional muito pequena. Se de repente eu estou numa faixa vibracional de apatia, de desespero, eu passo por uma situação traumática, me desespero, não sei o que fazer, e aí me jogo na cama, no sofá e não me mexo, ou fico apático, não tenho reação nenhuma. Eu estou vibrando também numa faixa vibracional baixa, de 50 Hz. Posso estar vibrando numa faixa de tristeza, de arrependimento, porque criei ilusões a meu respeito, a respeito daqueles que eu convivo, e fatalmente me decepcionei. Então, eu estou vibrando na tristeza, no arrependimento, na desilusão. Posso vibrar no medo, na ansiedade. Eu nunca me sinto seguro de que eu vou conseguir conquistar alguma coisa, realizar alguma coisa. Existem situações que eu posso até estudar muito para fazer uma prova e chega na hora me dá um branco. Por quê? Porque eu estou vibrando numa faixa de ansiedade, de medo, que é 100 Hz. Se eu estou vibrando no desejo, na súplica, meu Deus me ajuda, meu Deus me ajuda, meu Deus me ajuda, mas eu não saio da cadeira nem do sofá, não tenho nenhuma iniciativa, não sou proativo, o que acontece? Eu só fico no desejo, eu estou vibrando em 125 Hz. Se eu estou vibrando na raiva, no ódio, porque todo mundo tem mais do que eu tenho, porque eu vivi,
porque eu nasci nessa família, porque eu moro nessa casa, porque eu moro nessa cidade, por que que eu tenho que só conseguir esse tipo de emprego? Eu tenho muita raiva, muito ódio da minha condição e de mim mesmo. Eu estou vibrando em 150 Hz, ainda uma frequência, uma vibração muito baixa. Se eu estou vibrando no orgulho, no desprezo, tipo, eu nego a minha realidade, desprezo tudo e todos, não escuto ninguém, não peço ajuda para ninguém, pois acho isso humilhante, né? Eu passo a constranger muitos que estão no meu entorno, então eu estou vibrando em 175 Hz. O que é isso? Quando o meu eu profundo está vibrando entre 20 Hz a 175 Hz, ou seja, em sentimentos ruins, dolorosos, a minha frequência vibracional, a densidade dessa frequência é uma frequência umbralina. Então, esta frequência vibracional umbralina, chegando às vezes até a ser trevosa, é como se fosse um lodo que está permeando não só todas as células do meu perispírito ou do meu organismo físico, mas ela está permeando todas as minhas relações, a forma como eu estou construindo o meu dia a dia, o meu mundo, em todas as áreas da minha vida. Logo, nem sempre, se a minha vida está desconfortável, está ruim, né? Eu estou em desespero, na apatia, numa tristeza, é porque eu estou tendo uma influência externa do umbral, ou de irmãos umbralinos. O que está acontecendo é que eu estou vibrando nessas faixas vibracionais densas, porque o meu eu profundo está guardando e remoendo emoções e sentimentos que estão me aprisionando nessas faixas vibracionais. Por outro lado, se eu vibro aqui na coragem, na afirmação em 200 Hz, eu já comecei a vir para o universo ou para o plano, né, do mundo maior, de uma frequência vibracional melhor, de saúde. Por quê? Porque eu começo a ter a coragem, é uma hora assim que a situação está tão ruim, tão desesperadora, em que a pessoa diz: chega, está na hora de eu realmente avaliar e ver por que a minha vida está dessa maneira. Qual o grau, né, de comprometimento que a minha pessoa tem nisso tudo, neste estado de coisas, na forma como está a minha vida, os meus relacionamentos, meu trabalho, meu estudo, minha saúde física. É a coragem, ok? De se autoconhecer, de olhar para si mesmo. É o primeiro passo, eu diria, da autorresponsabilidade. Depois, se eu vibro na neutralidade, ou seja, eu deixo de atribuir as responsabilidades dos meus problemas, da forma que eu estou vivendo, a outros. Eu já estou
vibrando em 250 Hz, ou seja, eu estou subindo a minha frequência vibracional, né? O quanto eu contribuo para que eu viva e seja esta pessoa, tenha esse tipo de relacionamentos. Se eu passo a vibrar na disposição, no otimismo, eu já pulo para 250 Hz, do tipo, se eu sou otimista, eu passo a acreditar que, assim como eu sou capaz de construir o meu inferno, eu sou capaz de construir o meu céu, uma vida feliz, de conforto para mim em todos os sentidos. Depois eu posso passar a vibrar na aceitação e perdão, ou seja, na autoaceitação e no auto-perdão. E muito da nossa transformação e da transformação que vai acontecer na nossa vida vem de nós aceitarmos que não somos perfeitos, que vivenciamos nesta vida atual situações que não foram tão perfeitas, mas que ainda assim nós podemos nos perdoar ou perdoar aquela situação que nós vivemos. Não só de outras vidas passadas, mas principalmente da nossa vida, no aqui, no agora. Se nós passamos a vibrar na razão e na compreensão, nós já vamos para 400 Hz. Então, olha como está aumentando o comprimento da onda, aumentando a frequência vibracional, não é? Então, eu passo a não avaliar tudo de forma ilusória, eu raciocino, eu pondero, eu avalio, não é? E passo a compreender por que a minha vida está do jeito que está. Eu também posso vibrar, então, no amor, na reverência. E quando eu vibro no amor, eu passo a vibrar em 500 Hz. E o auto-amor, a autocompreensão, é que dá a grande virada, né? E vibrar no amor é vibrar na gratidão. Gratidão, porque a gente tem um teto para morar, uma roupa para vestir. Gratidão, porque eu tenho um prato de comida, ou um pão com manteiga para comer, ou só um pouco de arroz no meu prato. E olhar para aquele prato só com arroz, ou só com arroz e um ovo frito em cima, e dizer: meu Deus, muito obrigada por eu ter essa refeição maravilhosa. Agradecer porque eu consegui até o brechó na casa de João Pedro, e lá no brechó eu comprei roupa para os meus filhos, para eles enfrentarem o inverno. Eu tive dinheiro para isso, eu não tinha para ir numa loja, mas eu consegui lá no brechó. No brechó eu consegui uma roupa para ir para o meu trabalho. Então, agradecer, não só se desenvolver o auto-amor, mas desenvolver a gratidão pelo que conquista, pelo que tem hoje, e não ficar, porque os outros têm mais. Não, é o que você tem. Gratidão pelo café que toma, pelo banho que consegue tomar, tem água encanada em casa. Gratidão por ter luz. Gratidão por conseguir caminhar, falar, escutar, ouvir, olhar. São coisas do nosso dia a dia que a gente vive nesse mundo que corre tanto e a gente corre também dentro dele, que não para pensar e agradecer as mínimas bênçãos que a gente tem.
Quando a gente vibra na alegria, na serenidade, nós estamos vibrando em 540 Hz. Na paz, na felicidade, até a fase de iluminação, que é quando a gente tem um grande insight, enxerga as pessoas, enxerga o mundo, enxerga nós mesmos de um jeito totalmente diferente, amoroso, melhor. Então, nessa escala de Heights, o que ele está mostrando? Que eu posso criar as minhas trevas, o meu próprio inferno, se eu vibrar do orgulho para baixo, de 175 até 20 Hz. Mas se eu quiser entrar numa faixa vibracional, que é o idioma do universo, que é o idioma de Deus, eu tenho que vibrar de 200 Hz a 1000. Então, ou eu crio uma vida muito difícil, muito desconfortável, e uma relação muito difícil comigo mesmo, ou eu crio uma vida de amor, de saúde, de felicidade, de prosperidade. E por que eu falo eu? Porque nós somos imagens e semelhança de Deus. Nós somos uma fagulha dele. Nós temos a energia dele. Nós temos a capacidade, o poder, pelo grau de inteligência que Deus nos deu, de criar e vibrar, ou no nosso inferno, ou no nosso céu, no mundo maior. E a vibração mais densa ou menos densa, ela está diretamente ligada ao nosso eu profundo, às experiências que tivemos. Nesta vida aqui, do momento da nossa concepção, do momento que a gente nasceu até então. Porque curando estas feridas da vida aqui, nós estamos curando feridas de outras vidas. Só que nós não acessamos as feridas das outras vidas, mas podemos acessar as feridas desta vida atual. Então, a faixa vibracional que o meu eu profundo está estacionado constrói toda minha realidade atual. Se eu vibrar de 200 Hz para baixo, né, com aqueles sentimentos, eu só desço e só adoeço. Se eu vibrar de 200 Hz para cima, eu só melhoro. E, em consequência, a minha vida melhora. Nossas emoções e sentimentos, então, vão determinar a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E Deus é justo, bom e misericordioso, que disse a cada um de nós: você tem a responsabilidade, o poder, de fazer o milagre que eu faço, de construir a sua vida como você quiser. Eu estou te dando o livre-arbítrio. Não é? Então, é importante entender isso para o nosso primeiro passo em direção à mudança. Quando estamos sincronizados com o universo, o mundo maior, com a amorosidade, estamos na frequência de prosperidade, estamos na frequência de Deus. Quando a gente vai para um outro país que fala um idioma diferente do nosso, o português, se a gente chegar na Itália, na França, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, enfim, chegarmos lá e só falarmos português, ninguém vai nos entender, ou raríssimo. Mas se nós chegarmos a esses países
falando o idioma do país, vão nos escutar, vão nos entender. Então, enquanto eu estiver falando o idioma que não é o idioma de Deus, que não é o idioma do mundo maior, que não é o idioma de faixas vibracionais mais altas, onde predomina o amor, a gratidão, eu posso fazer todas as promessas do mundo, rezar 24 horas por dia, que a minha vida não vai mudar. Porque eu tenho que ajustar o meu idioma, que seriam as minhas frequências vibracionais, ao idioma de Deus. Esta é a maior verdade da vida. Então, eu vou toda semana na casa de João Pedro, tomo passe, sou atendido pelos grupos que me doam energia para que eu tenha também energia ou força para elevar a minha frequência vibracional. Mas se eu não sair da casa de João Pedro e provocar dentro de mim esta mudança, se eu não vibrar na coragem para mudar, pensar qual a minha participação no fato da minha vida estar tão complicada. A casa de João Pedro, o passe coletivo, o atendimento individual, não vai fazer milagre. Eu tenho que mudar o idioma que eu me comunico com o universo e com Deus, com a egrégore de João Pedro. Porque a egrégore de João Pedro, a frequência dela é da coragem até a iluminação, e não do orgulho até a vergonha. Então, olha o nosso grau de responsabilidade e por que muitas vezes os nossos pedidos, nós humanos, entendemos que não são atendidos e que Deus nos esqueceu da gente. Não foi Deus. Deus nunca esquece. Os filhos da egrégore de João Pedro nunca são esquecidos. Só que nós temos que falar o idioma deles. Então, isso é importante vocês gravarem na cabecinha de vocês. Na medida, então, que eu sintonizo com faixas vibracionais mais ou menos densas, eu estou interferindo nos meus centros de forças, que estão no meu perispírito, e concomitantemente no meu corpo físico. Então, se no meu frontal, tá, eu estou vibrando de 200 para baixo, ou menos que 200, eu ainda estou no orgulho, até lá embaixo a vergonha, ressentimento, mágoa, enfim, esse frontal, tá, influenciado pelo cardíaco, que está gerando todas essas emoções, esses sentimentos, este front, e aí eu não falo para ninguém, né? Ou só me queixo de Deus todo mundo, mas não falo para ninguém, às vezes, o que eu estou passando, ou não consigo falar nem comigo mesmo, como eu estou verdadeiramente me sentindo. Isto vai influenciar o meu frontal, a forma como eu construo meus pensamentos, a forma ou a intensidade que eu memorizo as situações traumáticas, tristes, desesperançosas que eu já vivenciei nessa vida, né? Toda a minha atenção, a minha concentração está na falta, naquela situação desagradável que eu vivenciei. E aí o que acontece? Lá em cima, na minha pineal, que é o Wi-Fi, que pega as faixas vibracionais, que me sintoniza com o mundo maior, com Deus, com o amor, com a saúde,
com a prosperidade. Ela altera a sua rotação ou ela fecha. O sinal do Wi-Fi fica muito fraco. Isso significa não estou falando o idioma. E nesse momento, os demais centros de forças, concomitantemente, vão se desorganizando. E aí vem a frase típica: tudo dá errado na minha vida. Né? E quais as experiências vivenciadas que levam o meu eu profundo a sintonizar na doença, no idioma de frequências baixas ou densas, né? Na escassez e não na saúde, na prosperidade? Então, eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagina que vocês cheguem numa festa de aniversário, se imaginem ali com 4, 5, 6, 7 aninhos. Daí vocês chegam numa festa de aniversário, avisados pelo pai e pela mãe, que não é para pegar nada de docinho, nada que esteja em cima da mesa do aniversariante, até cantar os parabéns. E vocês adoram negrinho, branquinho, cachorrinho quente. Está tudo ali na frente de vocês. E se imaginem com 5, 6, 7 aninhos. O que vocês fazem? Chegam, entregam correndo o presente para o aniversariante, olham aquela mesa, os olhinhos de vocês vibram, né, brilham muito, e vocês saem correndo e passam a mão no negrinho e colocam na boca. E o pai e a mãe de vocês chama vocês e diz assim: que horror, que feio, tu não escuta mesmo, é a última vez que eu te trago numa festa. Tu não tem vergonha, ninguém está tocando na mesa, tu parece um esfomeado ou uma esfomeada. Não, não, não. E aí começa. Vocês escutam aquilo de uma pessoa muito importante na vida de vocês, um pai, uma mãe, um vô, uma avó, uma tia, enfim, de um irmão mais velho, de uma irmã mais velha. E aí, o que acontece? Primeiro, vocês põem lá dentro da caixinha de vocês uma raiva muito grande de ter coisas ótimas, saborosas, maravilhosas à disposição naquela mesa de aniversário que representa o mundo e que vocês não podem desejar e muito menos alcançar, pegar para vocês aquelas maravilhas. Por quê? Porque vocês vão ser fortemente repreendidos. Vocês vão ter a vivência de desamor, de desamparo, de desprezo por aqueles que vocês amam. Aquele adulto que criticou. Só que todos nós crescemos. E na medida que a gente cresce, a gente já não pega nada de cima das mesas de aniversário, a gente espera que o dono da casa, a dona da casa, nos convide, então, para chegar, para pegar, enfim, nos traga uma bandeja. Qual o significado, né, de eu ter guardado essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio, por não poder ser eu e a luta, pegar aquilo que realmente eu quero, aquilo que eu sinto que eu mereço. A repercussão na adolescência, na vida adulta, na minha vida, enquanto encarnado aqui, vai ser a seguinte: embora eu tenha habilidades, competência, inteligência, eu tenho medo de pegar, de conquistar aquilo que eu quero.
eu começo gradativamente desenvolver o sentimento de não merecimento. Então, o que que acontece? Eu estudo, estudo, estudo na hora da prova, na hora do concurso público, na hora da entrevista do estágio, na hora da entrevista do emprego, me dá um branco. Eu não sei o que. A mente paralisa, eu não sei o que escrever, eu não sei o que falar. O meu chefe me chama na sala dele e diz: olha, vai ter um momento de promoção de carreira na empresa, e eu estou cuidando do teu desempenho, e eu gostaria que tu participasse desse processo. A pessoa paralisa. A pessoa não diz que ótimo, que ruim, ela paralisa. E depois dessa conversa com o chefe, ela pega um resfriado muito grande, uma gripe muito grande, alguma doença, faz com que ele falte uma semana, 10 dias, 15 dias. E esta mesma pessoa rezou e fez promessa para Deus, foi tomar passe na casa de João Pedro, nos passes coletivos, para passar na prova, passar no vestibular, passar no concurso, ter uma promoção no emprego. E quando as situações positivas se aproximam, ela entra em curto-circuito. Ou ela adoece, ou ela simplesmente dá o branco. Aí vocês pensam, então isso tem a ver com o quê? O eu profundo dela está sintonizado de menos de 200 Hz, a faixa vibracional, para baixo. Lá dentro do seu eu profundo está escrito: tu não merece ter sucesso aonde for. É aquele jovem, aquele adulto que treina, treina, treina para participar de um campeonato de atletismo, de futebol, sei lá o quê. Né? O menino que treina, o jovem que treina um monte, porque vão vir pessoas para olhar os jovens que estão treinando naquele CT do futebol, para escalá-los para times maiores. É a chance de crescer na carreira. E aquele atleta, e aquele jovem que treinou muito para jogar cada vez mais futebol e melhor. Um dia antes, tropeça, tem uma torção na perna, quebra a perna. É muita coincidência, né? Isso mostra que o que está escrito no eu profundo é mais forte e maior do que a gente tem na nossa consciência, nos nossos pensamentos conscientes. Vou trazer outro exemplo. Digamos que uma criança é mais espoleta, mais agitada e tal, um pouquinho mais temperamental, vira e mexe, ela briga com os coleguinhas no colégio ou com os irmãos menores em casa. E às vezes os pais dizem assim: tu és uma criança má, provalecida, tu não merece nada. Ou porque a criança brigou no colégio, algum educador diz assim: tu te comporta muito mal, a gente já te levou no SOI várias vezes, e a gente conversa contigo, te dá oportunidades, mas parece que tu não escuta. Então, experiências como estas podem contribuir também para gravar no eu profundo. Eu sou uma pessoa má, desprezível, logo, eu não mereço nada de bom nesta vida. E aí, digamos que essa pessoa
ela tem uma inteligência muito grande, ela tem habilidades e competências muito grandes. E ela até consegue se comportar um pouquinho melhor na escola, na medida que vai crescendo, se torna jovem, adolescente, enfim, e consegue fazer uma boa formação, consegue um bom trabalho e consegue uma condição, digamos, financeira e de vida, uma qualidade de vida confortável. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Tudo, mas tudo que ela conseguir em termos materiais, em termos financeiros, ela vai dar tudo e distribuir tudo para os familiares, para os amigos que estão em dificuldade, dá tudo. E quem está no entorno diz assim: nossa, que pessoa caridosa, que pessoa altruísta. Alguém vem lá e diz: olha, eu preciso de empréstimo, tira um empréstimo no meu nome, no teu nome, a pessoa faz. Ou seja, a pessoa passa uma vida inteira ajudando a todos, todos, sem exceção, sem pedir nada em troca, e muito menos cobrar qualquer dinheiro que emprestou. Ela só vai parar quando ela ficar miserável, quando ela perder tudo. E um dia, quando ela precisar, as pessoas não vão ajudá-la, até porque talvez as pessoas, na sua grande maioria, têm menos que ela, sei lá. E por que isso aconteceu? O racional, o pensamento consciente, aparentemente vibrava no progresso, no crescimento. Mas o eu profundo, que é a nossa verdade, vibrava numa frequência densa. Outro exemplo. Alguns pais, né, vira e mexe, pedem para os irmãos mais velhos brincar com os menores, cuidar dos menores, ou cuidar de um avô, de uma avó idosa, que mora com a família, porque o pai e a mãe vai no supermercado, ou o pai e a mãe vai no cinema, o pai e a mãe vão sair, sei lá. E aquela criança um pouquinho maior, aquele jovem, fica indignado. Indignado, por quê? Porque quer ficar no celular ou no computador falando com seus colegas, jogando com seus colegas, querendo andar de bicicleta na rua, sei lá o que quer fazer. Então, cuidar daquele irmão menor, cuidar daquele avô e daquela avó, naquele momento é doloroso para essa criança um pouquinho maior ou para esse jovem. Então, o que fica registrado no eu profundo? Tudo que é bom da vida, só os outros podem desfrutar. Eu só fico com as coisas que aos meus olhos são desagradáveis. Meu pai e minha mãe estão me ensinando que eu tenho que valorizar e seguir muito mais o que os outros dizem do que aquilo que eu sinto que é importante para mim, aquilo que eu valorizo. Então, é uma pessoa no mundo, no aqui e agora, agradabilíssima, educada, solícita, sempre com um sorriso no rosto, sempre pronta a ajudar. É o vizinho dos sonhos de todo mundo. É a parceira, o parceiro dos sonhos de todo mundo. Mas é uma pessoa verdadeiramente, completamente infeliz. Ela só está fazendo, ou só está tendo esse comportamento porque ela tem medo da recriminação, do abandono, da indiferença daqueles que ela ama. Mas ela está sendo indiferente com ela mesma. Ela está se abandonando todos os dias da sua vida. E aí, eu estou trazendo esses exemplos para dizer, afinal de contas, gente, é Deus que não nos escuta ou nós, muitas vezes,
por experiências dessa vida, fomos ensinados a não nos escutar. E essa é a importância do autoconhecimento, da reforma íntima. É a capacidade de dizer: chega, eu tenho que me escutar, eu tenho que conhecer quem realmente eu sou, o que eu quero, o que me faz feliz. Deus não me colocou nesse mundo para ser minha simpatia, para agradar a todo mundo, para só tirar a roupa que eu tenho no corpo e dar tudo que eu tenho para os outros e ficar pelado. Deus é justo, bom e misericordioso. Eu não estou me escutando, né? E eu vou trazer mais um outro exemplo. Na nossa sociedade é muito comum que os pais se separem. Tem toda uma fase mais complicada, desagradável, do início da separação, se estabelecem quem tem guarda, quem não tem guarda, é compartilhada, não é. E geralmente o pai que não tem o filho na sua moradia constantemente, ficou à guarda com o outro, pode ser aquele pai que só aparece na Páscoa, Dia dos Pais, Dia da Criança, Natal, Ano Novo, aniversário da criança. Ou seja, pai que fica um tempo relativamente grande e a passagem do tempo na cabecinha de uma criança é diferente do nosso sentido de passagem do tempo, nós adultos. Então, é aquele pai que passa um tempo grande, e aí vai de criança para criança. Aí o pai aparece e traz aquele presente maravilhoso, aquilo que a criança falava com o pai no telefone que queria, ou mandava mensagem no celular que queria, aí o pai aparece com aquele presente sensacional. E depois de ficar aquele dia, aquele final de semana com a criança, aquelas horas com a criança, o pai some ou a mãe some por mais um tempo. O que essa pessoa está gravando no esse eu profundo dela, né? Que ganhar, quando eu ganho algo muito bom, algo que eu desejo, em seguida, alguma coisa de ruim vai me acontecer. Ou eu vou passar por uma experiência de abandono, eu vou passar por uma experiência de solidão, ou uma experiência de não entenderem as minhas outras necessidades. Quando chega na vida adulta, como é que isso pode aparecer? Digamos que vocês sonharem em ter a bicicleta tal, da marca tal, da cor tal, porque vocês resolveram fazer exercício e melhorar a condição de saúde física. Ou vocês quiseram comprar a moto tal, o carrinho tal, é o sonho de vocês. Aí vocês ganham. Na saída da loja de bicicleta, na saída da concessionária, seja de moto e carro, sabe o primeiro pensamento que vem na mente de vocês? Ai, meu Deus do céu, ainda bem que eu tenho seguro, porque, meu Deus, eu vou sair daqui, é capaz de acontecer alguma coisa, eu bater com esse moto, com a moto, com o carro, ou alguém roubar minha bicicleta. Isso vem porque o eu profundo associou que quando vocês conquistam uma coisa muito boa, logo em seguida uma tragédia vai acontecer. O eu profundo cria a nossa realidade, cria e sedimenta as faixas vibracionais que nós estamos sincronizados, transitando. Então, cada um de nós, em algum momento da vida, tem que fazer o seu próprio holograma. É como se colocassem uma grande tela na nossa frente. E a gente tivesse a coragem de visitar a nossa infância. O que aconteceu lá de desagradável?
visitar a nossa adolescência. O que aconteceu lá de desagradável? Que eu me senti a pessoa mais inadequada do mundo, menos merecedora desse mundo. Um bandido, uma bandida. O que me aconteceu no início da vida adulta? Então, quando nesta tela, nesse holograma, nós passamos a identificar as situações, trabalhando como verdadeiros detetives, nós identificamos a emoção, o sentimento, que está lá dentro no nosso eu profundo. E nós temos que dar o próximo passo, trabalhar na mudança de nós mesmos, vibrar no amor, vibrar na alegria, vibrar na gratidão, vibrar no idioma de Deus. Mas para isso, nós temos que visitar o nosso holograma. Nós temos que um dia, às vezes um dia chuvoso assim, não dá muita vontade de ir para a rua, né? Assim, ficar quietinho, sentadinho, 1 hora, 40 minutos. Papelzinho, canetinha na mão. Começa a escrever. Situações que talvez, possivelmente, incomodaram muito vocês. Infância, juventude. Ali está o centro, que está no eu profundo e travando a vida de vocês no aqui e agora, fazendo vocês hoje, conscientemente, sofrerem, desacreditarem em vocês, às vezes estarem desesperançosos e achar que a mudança e a solução está fora de vocês. A mudança, a solução, ter tudo aquilo que vocês desejam, está dentro de vocês. Então, cada um de nós está permanentemente em sintonia com faixas vibracionais do corpo, do universo. O que eu preciso é que o meu Wi-Fi, né, que está no centro coronário, esteja desbloqueado. Desbloqueado para eu acessar a coragem até chegar na frequência de iluminação. Quando você recebe o passe magnético, você tem aberto naquele momento ou ampliado o sinal do seu Wi-Fi para fazer essa ligação. Mas se terminar o passe e você imediatamente for tomado pelas preocupações, pelo desespero, por não acreditar que é merecedor e que a sua vida vai melhorar, esse canal, esse Wi-Fi, cai o sinal, fica muito fraquinho. É interessante, teve agora, no último brechó da casa de João Pedro, tem o passe coletivo, né? E é interessante a forma que as pessoas chegam, interessante a forma que elas saem, e eu tive o presente, né, de ficar na porta olhando as pessoas chegarem no passe, saírem do passe. E eu observava assim, alguns com olhares de gratidão, outros mobilizados emocionalmente, e outros saíam de cabeça erguida, de nariz em pé, nem para dizer gratidão, cachorro. Gratidão a esse grupo que tá dando um tempo da sua vida para nos ajudar, para abrir um pouco a nossa frequência vibracional, para a gente ser feliz, para a gente falar o idioma de Deus. Então, vejam que a espiritualidade
sempre quer ajudar, sempre, 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 ela está sempre ali ao nosso alcance para ajudar. Mas nem sempre o nosso eu profundo realmente quer essa ajuda. E essas frequências, elas, aqui está o eu profundo, deixa eu ver aqui, né? Lá no fundinho, essas frequências mais densas vão atingindo todos os nossos 7 corpos, estourando, claro, aqui no corpo físico. Então, a grande pergunta de hoje era, por que que eu tenho a sensação de que Deus não me escuta? E a resposta, eu estou falando um idioma que não é o dele.